E aí pessoal, começando na live de hoje, e eu vou falar sobre a capacitância e a indutância, certo? O cálculo da capacitância e o cálculo da indutância. Vou falar um pouco sobre o capacitor e o indutor. O capacitor, ele armazena cargas elétricas em forma de campo elétrico, certo? E o indutor, ele armazena o campo magnético, tudo bem? Então, só definindo o que é cada coisa aí. Primeiro, como eu falei lá no começo, o capacitor ele armazena as cargas elétricas. E o que é a capacitância? Ela é a capacidade que um capacitor tem para armazenar cargas elétricas, certo? Então, se o capacitor ele consegue armazenar cargas elétricas, a capacitância aí é a capacidade desse capacitor de armazenar as cargas elétricas. O que isso quer dizer? Se a capacitância for maior, o capacitor consegue armazenar mais cargas elétricas do que uma capacitância menor, certo? Então beleza, a definição de capacitância. Vamos lá então. Pessoal, aqui na capacitância eu vou ensinar duas maneiras de calcular a capacitância, certo? E no indutor eu vou ensinar apenas uma maneira, mas beleza, vamos lá. Primeira maneira para calcular a capacitância de um capacitor. Se você souber as cargas elétricas, a quantidade de carga elétrica que foi armazenada e dividir pela tensão que foi aplicada nesse capacitor, você consegue achar a capacitância. Porém, você tem que saber a quantidade de carga elétrica que foi armazenada. Então, qual que é a forma que nós temos? Que a capacitância é igual a carga elétrica armazenada, a quantidade de carga elétrica armazenada, dividido pela tensão elétrica aplicada no capacitor, certo? Então, vamos lá. A capacitância, gente, ela a sua unidade é o farad e esse farad é representado pela letra F, certo? O que aqui é a carga elétrica armazenada, que tem a unidade como coulomb, e a sua unidade é representada pela letra C maiúscula, e o V é a tensão elétrica, beleza? Tranquilo, qual que é a fórmula? Capacitância é igual a carga elétrica armazenada dividido pela tensão. Vamos no exemplo aqui? Olha aqui. Vamos supor que um capacitor ele está armazenando 100 microcoulomb de carga elétrica, certo? E está aplicando sobre esse capacitor 200 volts. Então, qual que é a formulinha? Só olhar aqui, ó. Capacitância é igual a carga elétrica armazenada dividido pela tensão, que vai ser 100 vezes 10 a menos 3 dividido por 200. Deu aí 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4 Faraday. Só que vamos jogar isso aqui para notação científica. Colocar aqui, notação científica não, né? Ajeitar esse resultado aqui. Colocar como 0,5 milifaraday. Lembrando que o milli, galera, ele equivale a 10 menos 3, beleza? Beleza, gente? A primeira maneira de calcular capacitância é essa aqui, certo? Só que tem um pequeno detalhe. A capacitância, ela também depende de fatores geométricos do capacitor, certo? Então, vai depender do jeito que o capacitor vai estar montado para a gente saber como é que vai ser a capacitância desse capacitor, certo? Vamos olhar um capacitor que ele é paralelo, de placas paralelas, certo? Que é o capacitor mais simples que nós temos. Só relembrando aqui, gente, ó, rapidão. Esse aqui é o capacitor mais simples que nós temos. O que é? São duas placas metálicas aqui, certo? Com um dielétrico no meio. O que é um dielétrico no meio? É meio que um resistor. Tem alguma coisa atrapalhando aqui no meio, certo? Nós chamamos de dielétrico. Isso aqui é apenas fio. São dois fios conectados aqui, um em cada placa, certo? Então, vamos supor que chega aqui a tensão positiva aqui e o negativo aqui, na corrente contínua. E quando você coloca uma bateria, vamos colocar uma bateria, aí você liga o fiozinho aqui e o fiozinho aqui, certo? O positivo da bateria lá e o negativo aqui. E essa bateria tem 12 volts, certo? Quando você coloca nesse capacitor, o capacitor vai chegar a 12 volts aqui e 0 volts aqui, certo? Então ele vai ter uma diferença de potencial de 12 volts. Só que na hora que você tira a bateria, quando você retira a bateria, aqui vai continuar tendo 12 volts no capacitor, porque ele conseguiu armazenar essa energia de forma eletrostática, por campo elétrico. O que acontece? Que aqui vai estar cheio de maisinho, e aqui cheio de menuzinho aqui,
e eles vão estar querendo ficar um junto com o outro. Você lembra daquele os opostos se atraem? Então tá aqui o positivo querendo chegar perto do negativo, só que eles não encostam. Então eles ficam armazenados de forma com campo elétrico, certo? De forma eletrostática, beleza? Só relembrando isso aí da parte do capacitor. Então isso aqui é nosso capacitor mais simples que nós temos, certo? Então vamos usar essa fórmula aqui para calcular a capacitância desse capacitor. Esse desenho, gente, ele é o mesmo desenho desse aqui, só que ele estava assim, ó. Aí eu peguei e fiz assim, certo? Aqui, tranquilo. Se nós temos que saber a área dessa placa aqui, deixa eu focar a câmera. Nós temos que saber a área dessas duas placas, temos que saber a permissividade do material que está aqui no meio. Eu vou explicar o que é cada um, e a distância entre essas duas plaquinhas aqui, ó. Vamos lá. A capacitância é igual a permissividade vezes a área dividido pela distância. A capacitância é Farad, representada pela letra F, beleza? A permissividade elétrica do meio. Pessoal, o que é permissividade, certo? A permissividade, ela é a capacidade do material resistir ao campo elétrico. O capacitor não armazena por campo elétrico, então essa permissividade, vamos supor que tem um material aqui no meio, certo? A permissividade do material é a capacidade do material de resistir esse campo elétrico, beleza? Então tranquilo. E aqui a área das placas, que é essa área aqui em metros quadrados, e a distância entre as placas. Lembrando que quanto mais perto a placa tiver, maior vai ser a capacitância, certo? Então se esse valor aqui for menor, a capacitância é maior, tranquilo? Inversamente proporcional, beleza? Então vamos lá. O que nós temos que saber? Retomando aqui, temos que saber a área da placa, temos que saber a distância entre as placas e temos que saber a permissividade do material aqui do meio, que é, falando novamente, que é a capacidade do material de resistir ao campo elétrico, beleza? Falando aqui, a permissividade elétrica do meio, ela é medida em Faraday por metro, beleza? Tem um capacitor que tem uma placa que é de 0,05 metros quadrados. A distância entre as placas é de 0,5 vezes 10 a menos 3 metros. E a permissividade do material aqui do meio é de 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Lembrando, gente, que a substância que está aqui no meio, o material, ele é vácuo. Então, foca. Oxe. Aí. Esse valor de permissividade aqui, ó, é a permissividade no vácuo, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Cadê a formulinha? Qual que é a fórmula? Aqui. Capacitância é igual a permissividade vezes a área dividido pela distância entre as placas. Qual que é a permissividade? 8,85 vezes 10 a menos 12. A área, 0,005 dividido pela distância, que é 0,3. 8,85 vezes 10 a menos 11. O que nós pode fazer com isso aqui? Passa essa vírgula para cá e nós falamos que é 88,5 vezes 10 a menos 12 Faraday. Só que 10 a menos 12 é o pico. Não, não é isso aqui não. É um pezinho assim. Aí é 88,5 picofaraday. Beleza? Quando rompe, fica aberto o capacitor. Isso aí, pode ser que aconteça isso mesmo. Uma vez eu tentei ligar um LED em série. Uma vez eu tentei ligar um LED em série com o capacitor. E o LED não ligou. Para você descarregar um capacitor, ô Maisinho, tem que estar em paralelo. Aqui, ó. Vamos supor, tá o capacitor aqui, né? Isso aqui é um capacitor. Aí tá o LEDzinho aqui, certo? Você tem que ligar ele em paralelo. Suponhamos que o capacitor esteja carregado, entendeu? Você liga em paralelo com o capacitor, aí o LED acende. Só que ele não vai acender e ficar aceso, entendeu? Ele só vai dar talvez, dependendo
da capacidade de armazenamento do capacitor, vai só dar uma acendida assim e o LED já vai apagar. Capacitor tem polaridade, rapaz? Mas isso é uma pergunta muito boa, Eletrotech. Seguinte, cara. Capacitor tem sim polaridade. Olha aqui. Tá vendo essa chapinha, essa parte branca aqui, ó? Essa parte branca do capacitor é a parte negativa do capacitor. Então, aqui embaixo, ó. Esse aqui é o do capacitor. Essa parte aqui é a parte negativa do capacitor, porque tá junto com a branquinha ali. E a outra parte é a positiva, certo? Se você ligar invertido aqui, se você ligar o positivo aqui onde era para ser o negativo e o negativo onde era para ser o positivo, ele explode na hora, ele explode mesmo. E lá no laboratório lá da universidade, um dia nós chegou lá e o rapaz ligou invertido. O capacitor explodiu, mas voou a sala inteira e chegou lá perto do professor. Todo mundo ficou até meio assustado, porque é uma explosão forte mesmo. Ah, e outra coisa, Eletrotech, o eletrolítico, ele tem polaridade, só que tem alguns eletrolíticos que não tem polaridade, certo? Só que a maioria tem. Agora o cerâmico, se não me engano é esse aqui, não tem polaridade, certo? Então vai depender muito do tipo de capacitor, entendeu? Esse eletrolítico aqui normalzinho tem polaridade, o cerâmico não tem polaridade. E tem eletrolítico que não tem polaridade, entendeu? Então você sempre tem que estar observando esses detalhes aí. O que separa as placas? Então, Dudu, é o seguinte, depende do capacitor, certo? Tem capacitor que é cerâmica, tem capacitor que é eletrolítico, esse aqui é o eletrolítico, ó, certo? O que é o eletrolítico? Ele deixa eu ver se eu lembro aqui. Ele é um paninho embebido numa substância que chama elótrito. Como é que é o negócio? Rapaz, eu esqueci o nome da substância que molha esse paninho, você entendeu? Mas é um paninho com uma substância que deixa as duas placas muito pertinho, você entendeu? Então esse aqui é o capacitor eletrolítico. E tem o capacitor cerâmico, tem vários tipos de capacitores, certo? E o capacitor cerâmico, o que separa as placas é a cerâmica, entendeu? Então sempre o que separa as placas dá um nome no capacitor, tranquilo? É isso aí mesmo, Maisinho. É isso aí mesmo, Alisson. Eu também abri, cara, pra ver o que tinha dentro. Eu sou muito curioso. Mas eu até perdi aqui. Eu tinha que ir até esses dias pra trás o paninho, sabe? Que separa as duas placas. Mas, gente, se vocês tiverem curiosidade, tiver alguma plaquinha estragada aí, ó, vocês abrem um capacitor desse pra vocês verem. Ele vai ter duas plaquinhas metálicas enroladas, certo? Que é para aumentar a área, com um paninho molhado no meio, que ele é super fininho, você entendeu? Então tudo que eu tô falando aqui nessa fórmula tá aqui dentro desse capacitor, certo? O capacitor de cerâmica, eu acho que isso aqui é o capacitor de cerâmica. Aqui, ó, isso aqui é um capacitor de cerâmica. Eletrólito, é isso mesmo, Ezinho. Eletrólito, o nome da substância que molha o papelzinho é eletrólito. Aí por isso que o nome do capacitor é capacitor eletrolítico, beleza? E valeu, Maisinho. Se encostar pelo fato de uma placa estar carregada negativamente e a outra positivamente, geraria um curto, seria isso? Deixa eu reler essa pergunta aqui. Bom, o Kaká, ele só vai encostar se esse dielétrico no meio romper alguma coisa, certo? Porque se uma placa tiver positivamente e a outra negativamente, ele vai estar beleza, não vai dar curto-circuito, certo? E agora se encostar, ou seja, se o dielétrico do meio romper, aí sim que vai dar um curto-circuito aí, podendo como é que fala? Estragar esse capacitor, certo? Parece um papelão fino, úmido, isso mesmo, Alisson. Então, gente, quem tiver alguma dúvida, quem tiver curiosidade de abrir um capacitor, abre aí na casa de vocês, que é muito legal, sério mesmo.